Boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de domingo. E estamos aqui juntos para aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, que começou não agora, não ontem, não hoje, mas para aprender. Que tal a gente primeiro fazer a nossa prece? Então vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus, aquele ser maravilhoso que veio entre nós ensinar coisas tão belas como amar a Deus, amar aos nossos pais, amar ao nosso próximo, e é pensando nele que nós vamos agradecer a tudo que temos, ao nosso lar, nossa família, nosso alimento, nossa vestimenta, e todos os dias em que acordamos, respiramos e sorrimos. Obrigada, Pai, por tudo que temos. E pedimos, Senhor, por todos aqueles que não têm. Abençoa a cada um, para que eles um dia também possam ter. Obrigada, Senhor, pelo nosso dia. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde. E ajuda-nos a ser cada dia que passa um pouco melhor. E Jesus nos ajuda também a ajudar, sempre que puder, a todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre duas pessoas que aprenderam muito na vida. Eles aprenderam a ser obedientes e a serem fortes, desde cedo, desde pequenos. Eles aprenderam a obedecer e a ser fortes. Vocês já viram o nome deles aqui no início? Abraão e Moisés. Vocês já ouviram falar no nome deles? Pois hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Eles viveram há muito tempo atrás. Vocês têm ideia do que é muito tempo atrás? Nós vamos saber agora sobre isso. Vamos nós. Olhem só. Quem foi Abraão? Abraão viveu, olha só, por volta de 1800 AC. AC quer dizer antes de Cristo. Muito bem para quem acertou isso. Bem antes de Cristo. Vamos pensar. Nós estamos em 2022, né? No dia 15 de maio de 2022, depois do nascimento do Cristo. Olhem só, Abraão nasceu 1800 antes do Cristo nascer. Então, imagine quanto tempo isso, hein? Ele foi um patriarca bíblico, ou seja, ele comandou a muitos, foi um pai de muitos na Bíblia. E recebeu de Javé
que era um dos nomes pelos quais se falava em Deus, a missão de chefiar povos semitas. O que eram esses povos semitas? Eram povos hebreus, israelitas, judeus, ou seja, vários povos, e com eles a ir para Canaã, terra dos cananeus, que depois se chamou Palestina. E hoje fica ali, localizada, onde se chama Israel. Vocês já ouviram falar? Um lugar onde fica, assim, até uma certa briguinha hoje em dia. Uns dizem que é a Palestina, outros dizem que é Israel, onde fica Jerusalém. É naquela região toda ali. Era ali que vivia o nosso querido Abraão. E ele era muito obediente a Deus. Mas sabe o que era interessante? Naquela época, os povos todos acreditavam em vários deuses, porque para eles, tudo que eles não conheciam era um deus, era poderoso, era Deus. Então, o fogo era um deus, a lua era um deus, o sol era um deus. Tudo que eles não conheciam e era poderoso era um deus. Mas Abraão, ele acreditava que só havia um Deus. Havia alguém ou algo que tinha um poder maior e que comandava tudo e que ninguém conseguia ver. Ele acreditava nisso. E todos achavam isso meio estranho, sabiam? E ele conversava com Deus. Ou seja, ele orava e conseguia entender as respostas de Deus. E nisso, ele recebeu um chamado para levar sua família para Canaã. E juntou toda ela e foi para Canaã. Levou a mulher, seus sobrinhos, seu filho, todos os seus parentes, todos os seus bens, e foi muita gente para Canaã e foi embora. E ficou lá durante muito tempo. E lá ele conviveu com outras tribos, que eram os cananeus, os amorreus, os heteus. Eram outros povos. Mas ele, que era um líder muito poderoso, conseguiu unir esses povos. E nessa união, ele formou um outro povo, que ficou conhecido como o povo hebreu, ou o povo judeu, como são conhecidos até hoje os judeus. E durante muitos e muitos e muitos anos foi conhecido o povo hebreu. Olha que poder que esse nosso querido Abraão tinha, não é? Mas durante esse período houve uma fome tão grande. Vocês já ouviram falar nesses períodos de minguado, em que há uma seca muito grande e aí as plantações não conseguem mais frutificar e a alimentação acaba sumindo e aí a fome aparece. E foi o que aconteceu. E aí Abraão teve que pegar seu povo
e procurar um outro local para levar eles, para não morrerem de fome. E eles foram para o Egito. Mas nesse período, Abraão foi testado na fé dele. Sabe o que aconteceu? Gente, foi algo tão difícil, foi algo tão pesado, tão grave que vocês não fazem ideia. Sabem o que foi que Abraão foi chamado a fazer? Um sacrifício a Deus. Que naquela época, todos faziam sacrifícios a Deus. Levavam alimentos e levavam animais para sacrificar para Deus. Era uma forma, naquela época, de se agradar aos deuses e até a Deus. Graças a Deus que não se faz mais isso. Mas era comum naquela época. Isso lá 1800 antes de Cristo. Sabe o que se pediu? Abraão disse que Deus pediu um sacrifício para ele. E Abraão, como muito obediente a Deus, acatou e foi fazer esse sacrifício. Sabem o que foi? Chega a dar medo de dizer. Pediu para Abraão sacrificar o filho dele. E agora? Pois Abraão não é que levou o filho dele para sacrificar? Foi chorando, mas foi. Levou o filho dele para o altar do sacrifício porque ele obedeceria a Deus. Nossa, que horror! Mas levou. Mas chegando lá, para sua alegria, no momento em que ele ia sacrificar, um anjo falou para ele: não faça isso. Era só para ver se você realmente, em sua fé, obedeceria a Deus. Dando obediência, a partir daí, Deus se agradou dele. E tudo o que Abraão fazia era agradável a Deus e Deus estava sempre com ele. Foi uma prova bem grande, bem pesada, não foi, gente? É por isso que é sempre bom a gente obedecer às leis de Deus, não é? Nós vamos falar já já sobre essas leis, mas vamos nós. Então Abraão foi para o Egito e o povo viveu no Egito durante muitos anos. Mas o Egito era um local onde o povo tinha uma vivência diferenciada. Não tinha as mesmas crenças que o povo hebreu, que eram esses dos quais Abraão era o patriarca. E o tempo foi passando, e aos poucos esse povo foi se deixando influenciar pelo povo egípcio. Mas apesar disso, o povo hebreu era em um número muito grande e foi aumentando, crescendo.
E os egípcios começaram a se preocupar com isso. Acharam que eles foram ficando inúmeros. E preocupados, foram se esquecendo daquela amizade, o tempo foi passando e começaram, sabe a quê? A escravizar esse povo. Foram se esquecendo de Abraão. O tempo foi passando e Abraão foi sendo esquecido até que chegou uma época que nasceu o nosso segundo homem, grande, forte e obediente, que foi Moisés, o continuador da missão de Abraão. Olha só, o povo de Abraão estava escravizado no Egito. E ele agora tinha que buscar a sua liberdade. E Moisés nasceu nesse Egito escravizado. Lá já em 1400, olha só, já se passaram 400 anos depois de Abraão. E ele era filho de um desses escravos. Mas, no período em que ele nasceu, ele foi criado por uma princesa. Porque a sua mãe conseguiu que ele fugisse de uma lei decretada para que todos os filhos homens de escravas morressem, não podia sobreviver, porque já tinham falado que existia por ali, falado que havia um homem que iria guiar, liderar os escravos. Então, a mãe de Moisés conseguiu com que ele escapasse disso. E ele, escapando, foi criado por essa princesa. E ele acabou liderando os seus irmãos dessa liberdade através de orientações de anjos, que acabou fazendo ele levar esses escravos para fora do Egito, para fora da escravidão, e com as bênçãos de Deus, ele conseguiu liderar todos eles, mas também através da obediência e através da sua força de vontade para superar todas as dificuldades que ele teve que passar para vencer e conseguir liderar esse povo. Moisés teve que lutar com o faraó, porque cada vez que ele ia lá pedir para sair do Egito com o povo, o faraó se recusava. Ele dizia que não ia deixar. E cada vez que ele se recusava, ele escutava a voz do anjo e dizia, e acatava aquela e dizia, repetia todas as palavras que eram faladas e tudo que ele dizia acontecia. E nós conhecemos isso.
é muito falada a história das 10 pragas do Egito. E essas pragas iam acontecendo uma a uma, e cada vez que acontecia, o faraó dizia que ia liberar o povo, mas depois retrocedia. O quê? Depois endurecia seu coração e não deixava o povo ir embora. Mas até que depois da última praga, enfim, o nosso faraó liberou o povo e o povo conseguiu seguir para o deserto e foi embora livre da escravidão. Moisés sempre esteve amparado por seus guias espirituais no cumprimento da sua missão. E no caminho, em cima do Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos, que até hoje nós conhecemos e que Jesus ainda nos veio relembrar. Vamos relembrar? Esta vai ser a nossa lembrança melhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não falar o nome de Deus em vão. Lembrar de santificar o dia de sábado. Honrar pai e mãe. Não matar. Não cometer adultério. Não roubar. Não prestar falso testemunho contra o próximo. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo. E eles, até hoje, são o princípio de todas as religiões cristãs e deve ser nosso guia diariamente. Vamos guardar esses mandamentos em nossos corações e vamos lembrar desses 2 homens fortes, poderosos e obedientes às leis de Deus. Vamos nos guiar por eles e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui estudando um pouquinho sobre eles. Que Deus nos abençoe, nos inspire e nos ajude a ser um pouquinho dos exemplos desses homens. Obrigada, Senhor, por esses instantes de estudos. Obrigada, Senhor, por tudo que temos todos os dias. Nos ajude a ser cada dia melhor e ajude para que a nossa família, Senhor, seja cada dia mais unida, cada dia mais feliz e cada dia mais caridosa. Que a tua luz permaneça em nossos corações e a tua paz em nossa casa. Que assim seja.